Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 1, até o versículo de número 3, diz assim: Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Quantos podem dizer amém? Podem sentar os que se levantaram, por gentileza. Coloca a sua mão no peito assim comigo, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Se não for pedir muito, dá só uma olhada no irmão do seu lado e diz para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Você está livre para adorar a Deus. Aleluia. Amados, nesta noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre impacto missionário. Eu não quero pensar hoje no impacto missionário fora da igreja. Eu quero pensar no impacto missionário na igreja. Qual é o impacto que a obra missionária causa na igreja que decide se envolver com missões? O que acontece com ela? Quais são os resultados? Uma certa feita eu li uma entrevista do pastor Sebastião Rodrigues, pastor da igreja em Cuiabá e no Mato Grosso, de quando aquela igreja construiu o maior templo da América Latina, no período da maior crise econômica e recessão da história do nosso país. Quando alguém perguntou para ele: como é que vocês conseguiram numa crise deste tamanho construir um templo tão imenso? Ele disse: cada vez que faltava dinheiro para a construção, nós enviávamos um missionário para o campo. E ele respondeu: incrivelmente, já aconteceu de voltarmos do aeroporto, onde despedíamos o missionário, e quando chegava na construção, chegava caminhão de ferro, caminhão de cimento, e a gente não sabe de onde veio nem quem mandou. Existe uma operação, um resultado de missões no âmago, no interior da igreja, e é sobre isso que eu quero partilhar nesta noite. Os irmãos sabem que a palavra missões é literalmente enviar, está relacionado com envio. A palavra grega apostelo dá a ideia de enviado. No texto que nós lemos, nós encontramos um momento muito especial da história da igreja primitiva. Este é um dos momentos mais importantes da história da igreja. É um momento divisor, definidor dos passos e da marcha da igreja. Esse é o momento que a igreja investe na sua expansão. E para investir na sua expansão, ela investe na formação de obreiros
lá em Antioquia, que se torna um centro de capacitação e formação de ministros. Paulo e Barnabé, aqui chamados pelo Espírito Santo para a obra missionária, não são apenas discípulos, eles são apóstolos, são mestres e também são chamados de profetas. É o Senhor quem os chama, o que revela para nós que quem escolhe missionários é o Espírito Santo. Ele escolhe, designa, capacita, envia, orienta, provê, supervisiona e faz com que a obra de Deus seja realizada e os objetivos alcançados. Esse texto também revela para nós que o grande mantenedor e estrategista da obra missionária é o Espírito Santo. É Ele quem organiza a estratégia da obra missionária, seja no seu aspecto local ou no seu aspecto global. Do ponto de vista de aplicação metodológica, a estratégia da obra missionária pode ser adequada e aplicada em lugares distintos, mas, do ponto de vista da direção divina e do mapeamento espiritual do local, é o Espírito Santo quem dá a devida e específica estratégia para a realização da obra da evangelização. Eu não posso achar que o método, o simples método, estou falando de técnica, da evangelização em Imperatriz, vai surtir o mesmo e exatamente o mesmo efeito que surtiria em Feira de Santana, minha cidade. O ambiente espiritual de Feira de Santana pode ser diferente do ambiente espiritual de Imperatriz. Então a obra de Deus não é feita como receita de bolo. Como eu disse, o método pode ser aplicado, adequado e aplicado a todos os lugares, mas a direção divina e o discernimento espiritual é específico para cada lugar, e compete à igreja, compete ao missionário ter sensibilidade para compreender a estratégia de Deus para o lugar onde ele foi enviado. A igreja brasileira, de um modo especial, faz parte do plano de Deus para este tempo. Eu vou repetir. A igreja brasileira, de um modo muito especial, faz parte do plano de Deus para este tempo, no que se refere à evangelização do mundo. Diz para o seu vizinho: você faz parte do plano de Deus para a evangelização do mundo. Isso aqui que eu estou falando é muito sério, isso não é chavão, não é frase de efeito. Quando David Wilkerson orava na frente da sede da ONU, isso foi publicado pelo jornal Mensageiro da Paz lá nos anos 1989, 1990. Ele diz que viu a bandeira brasileira sendo encharcada por uma chuva muito forte. E quando ele perguntou ao Senhor o que aquilo significava, o Senhor disse para ele: eu vou enviar um grande avivamento para a igreja brasileira. No livro Toca a Trombeta em Sião, publicado no Brasil, pela Casa Publicadora, David Wilkerson diz: Deus vai levantar milhões de jovens e adolescentes na América Latina para sacudir o mundo com a propagação do Evangelho. Naquele mesmo ano eu participei de um congresso de jovens em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. O pregador da noite era o pastor norte-americano Nick Cruz.
E o Espírito Santo tomou Nick Cruz em profecia no meio da pregação e disse assim: eu vou levantar neste país 5 milhões de jovens e adolescentes para sacudir esta nação com o poder do Evangelho. O Dr. Lauren Friester é considerado o missiólogo mais respeitado dos Estados Unidos da América na atualidade. E ele diz que estava orando, e um dia na sua oração ele perguntou ao Senhor: como nós evangelizaremos o mundo? E o Senhor perguntou para ele: nós quem, Lauren? E ele disse ao Senhor: nós, os americanos. E ele testemunha que o Senhor lhe disse: Lauren, pare de orar. A sua oração é muito egoísta, eu não posso ouvi-la. E ele disse que falou com Deus: o Senhor sabe que o mundo não pode ser evangelizado se a América não estiver na frente da evangelização no mundo. E ele disse que o Senhor lhe disse: Lauren, olhe para a América Latina, Lauren, olhe para o Brasil, porque não são vocês, os americanos, que hão de comandar a última arrancada missiológica da igreja, mas o povo de fala portuguesa há de encabeçar a última grande comissão mundial. Aleluia! Nós fazemos parte de um plano. Problema nosso enquanto igreja brasileira é a nossa mentalidade. Nós ainda não fomos despertados para a força, o poder que a igreja tem. Pastor David Young Cho, quando esteve no Brasil, no Congresso Mundial, disse: a igreja brasileira é um leão adormecido. Quando este leão acordar, o mundo inteiro vai ouvir o seu rugido. Sacode o vizinho e diz para ele: é hora de acordar. É hora de acordar. O apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 13, versículo 11: já é hora de despertardes do sono. Já é tempo de a igreja se mover na direção do propósito divino. Para o irmão entender o poder da obra missionária para a igreja, vamos falar um pouquinho sobre qual o impacto que missões causam na igreja que se envolve com o projeto da evangelização. Por exemplo, missões levam a igreja à obediência de Cristo. Eu preciso que o irmão entenda que evangelizar não é dom, é ordem. Há quem diga: eu não tenho o dom de evangelizar. O Senhor deu uma ordem. O ide de Jesus para todos os intérpretes da Bíblia tem caráter coativo, é imperativo. Ele não disse: alguns vão receber dom de evangelizar e outros vão receber dons espirituais, de profetizar, de curar, de falar em línguas. Não. Ele disse a todos: ide por todo mundo e pregai. Os dons espirituais são instrumentos de capacitação e reforço, mas evangelização é um dever de todo crente. O Dr. Oswald Smith era o coordenador do projeto de evangelismo do ministério Billy Graham. Quando pregava no Congresso Mundial de Evangelismo, Oswald Smith abriu a sua pregação dizendo: se o propósito de Deus é que o mundo inteiro o conheça, e se o desejo de Deus é que toda a terra venha ao conhecimento da verdade,
E se o plano de Deus é que toda a nação saiba acerca de Jesus, e você não está interessado em evangelismo e em missões, há uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo ainda. O que Oswald Smith está dizendo é que quem não tem interesse por evangelismo e missões, provavelmente ainda não viveu a experiência do novo nascimento. Missões é uma ordem, é uma determinação. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 37, o Senhor Jesus chora sobre Jerusalém, porque Ele vê a nação de Israel como ovelhas desgarradas que não têm pastor. E a Bíblia diz que Jesus diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. No capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, versículo 8, Jesus diz: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele diz: eu vos dou autoridade. Olha que coisa linda, eu vos envio e vos dou autoridade. Ele não te enviou de mão vazia, Ele não te enviou desprovido. Eu te envio e te dou autoridade. Para que a autoridade? Marcos 3:27. Ninguém pode entrar na casa do valente sem antes arrombar a porta, invadir a casa, amarrar o valente e lhe tomar os bens à força. É uma ordem para a qual o Senhor deu à igreja poder, autoridade para realizar a obra. Mas é uma ordem. Quando a igreja faz missões, ela está obedecendo uma determinação de Jesus. Ainda no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus está na frente de uma multidão num lugar deserto, e a multidão tem fome, os discípulos chegam a ele e dizem assim: Senhor, despede a multidão para ir comprar o que comer. Jesus olha para eles e diz: despede a multidão não, dá-lhe voz de comer. Isso é uma ordem. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra pregar ali dá a ideia de alguém que vem em nome do rei. Quem era o pregador no contexto romano? Todas as vezes que o imperador ia sair da sede do governo para visitar uma província, ele mandava um porta-voz que vinha na frente anunciando a chegada do imperador. O termo pregar aponta para esta pessoa que fala em nome do imperador. Quando Jesus nos manda pregar o evangelho, Ele está dizendo: vai na minha frente, anunciando a minha chegada,
mas você vai coberto pela minha autoridade. Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus diz: preguem o arrependimento a todas as nações. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8, tem um texto que nós pentecostais amamos, mas interpretamos de trás para frente. Jesus diz assim: e há de ser que recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Nós pentecostais pensamos que o batismo com o Espírito Santo é para a gente falar muito em línguas estranhas, é para a gente profetizar muito, é para a gente saltar e dançar no Espírito. Mas a causa primária para o batismo no Espírito Santo é a evangelização. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Não fale em línguas se for o caso, mas evangelize. Não profetize se for o caso, mas evangelize. Agora, se Deus te der variedades de línguas e profecia, deixe o Espírito lhe usar, mas evangelize. É uma ordem. Paulo diz assim: ai de mim, me foi imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, missões levam a igreja à obediência de Cristo. Se não for pedir muito, provoca seu vizinho e diz para ele: obedece. Pastor Bandeira acabou de informar aqui que, segundo uma pesquisa, 95% dos evangélicos ou dos cristãos nunca ganharam uma alma para Jesus. Se essa pesquisa for genuína no seu resultado, isso é absurdamente vergonhoso. Então a pergunta é: o que eu e você temos feito pelo reino de Deus? Segundo lugar, a obra da evangelização leva a igreja ao ministério da intercessão. É impossível fazer missões sem desenvolver paixão pela oração. Nós não precisamos de pessoas que preguem sobre oração, nós precisamos de gente que ore. Pregar sobre oração é fácil. Existem livros e livros sobre oração, mas a igreja precisa se envolver com a oração para entender o plano divino. Jesus ora por Jerusalém. Olha o texto de Atos 13, a Bíblia diz que eles ministravam perante o Senhor, jejuando e orando. É na oração que vem o chamado, é na oração que vem a compreensão do chamado. Paulo, escrevendo aos Coríntios a segunda carta, no capítulo 12, versículo 21, diz: eu temo chegar entre vós e chorar em público, por causa daqueles que não se arrependem dos seus pecados e das suas transgressões. Moisés orou pelo povo hebreu, é incrível. Moisés conseguiu mudar uma sentença divina 5 vezes pela oração. O Senhor disse a Moisés: eu vou matar esse povo, porque esse povo é rebelde. E Moisés diz: Senhor, não mata esse povo. Os inimigos dirão que tu tiraste este povo da terra do Egito, não conseguistes fazê-los atravessar o deserto, por isso os matastes aqui. Tem um momento que Deus faz a Moisés uma proposta irrecusável. Moisés, eu vou matar esse povo, e de você eu faço uma geração mais poderosa do que eles.
Moisés diz assim: se o Senhor quiser destruí-los, risca também o meu nome do teu livro. A oração muda a sentença, a oração muda as coisas. No Império Medo-Persa, Israel seria exterminado. Esté faz um decreto, manda que todos orem e jejuem durante 3 dias, e também eu orarei e jejuarei. Se a igreja entendesse esse texto: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A obra missionária provoca na igreja paixão pela oração. Jeremias orou pelos povos do cativeiro, pelos judeus do cativeiro. Ezequiel aparece orando. Daniel ora e jejua 21 dias acerca do cativeiro. Jesus ora, Paulo ora, Pedro ora, porque não há evangelização sem oração. A história diz que Martinho Lutero, depois da reforma protestante, ficava semanas recluso, orando e pedindo a Deus direção para as decisões a serem tomadas. David Brenner, quando vai orar pelos índios pele vermelhas, diz a Deus: eu me regozijo em passar fome e em sentir frio, contanto que o Senhor me dê almas, porque sem almas eu não posso viver. John Knox, na Escócia, prostra-se no altar e diz: dá-me as almas da Escócia ou me mata. Você já pensou se os milhares de crentes de Imperatriz começarem a orar e dizerem: dá-nos as almas de Imperatriz ou me mata, dá-me as almas de Imperatriz ou me mata? Só resta uma saída: ou Imperatriz será salva, ou terá que haver arrebatamento imediato, porque toda a igreja estará clamando por almas. Se envolva com a oração, se envolva com o lugar da intimidade com Deus, e a sua chamada vai florescer, a sua paixão por almas vai aparecer. Terceiro lugar, missões levam a igreja a compreender a sua universalidade. Eu preciso lhe provocar, e preciso lhe dizer que o reino de Deus é maior do que a nossa igreja. O reino de Deus é maior do que a nossa denominação. De alguma forma a gente entende que o reino de Deus se limita à nossa denominação. É um equívoco. Não se sinta magoado, por favor, mas Deus não é assembleiano, Deus não é batista, Deus não é metodista, Deus não é presbiteriano, Deus não é pentecostal e nem tradicional. Deus não está limitado a essas nomenclaturas. Ele está acima de toda organização e instituição, porque Ele é Deus. A igreja tem que compreender isto. Quando a igreja começa a fazer missões, ela deixa de ser um biguista e pensar apenas em si mesmo.
Eu não posso fazer missões pensando apenas no meu quintal. É preciso ganhar almas para os céus. Ninguém ganha almas para si. Uma igreja que faz missões estará sempre em avivamento. Ela vai sair da limitação das quatro paredes, a mentalidade vai abrir. Um pastor brasileiro, renomado pastor brasileiro, diz que esteve num país onde a pregação do evangelho é fechada, é proibida, é vigiada, é perseguida. E numa reunião que ele teve com um pastor muito importante daquela nação, ele perguntou: qual a linha doutrinária que vocês pregam aqui? E aquele pastor, olhando para ele, o brasileiro, disse assim: como assim, linha doutrinária? E ele disse que perguntou: vocês aqui são calvinistas ou arminianos? Creem na predestinação ou no livre-arbítrio? Ele disse que o pastor daquela nação olhou para ele e disse: não, aqui nós não nos ocupamos dessas discussões. Aqui nós pregamos Jesus, pregamos salvação, pregamos o reino de Deus. Quando a igreja tem tempo para discussões bairristas, ela fica entrando nessas demandas. Vivemos num país, porque temos liberdade, nós vamos para a internet atacar quem pensa diferente de nós. Irmão, se ocupa de almas, que você vai ver como almas vão consumir o teu tempo. Uma igreja que evangeliza é uma igreja que se universaliza. Ela compreende que precisa ir além. Não há tempo para discussões que não compõem o cerne do projeto de Deus. Eu estava saindo do shopping com meu filho um certo tempo atrás, e enquanto íamos para o carro, eu vi dois irmãos discutindo teologia no estacionamento do shopping. E eles já estavam nervosos um com o outro e atacando a igreja um do outro. E eu fico arrepiado quando eu vejo gente tratando de assuntos da igreja na frente daqueles que não são do nosso ambiente e que não vão entender as nossas discussões. E quando eles estavam atacando e ofendendo a igreja um do outro, eu disse para o meu filho: vai para o carro, eu vou ali desmanchar um ninho. E eu encostei num dos carros com total falta de educação. Minha mãe me ensinou que o que eu fiz é falta de educação. Eu encostei no carro e fiquei ouvindo a conversa alheia da maneira mais indiscreta possível. Quando eles perceberam um negrão mal educado ouvindo a conversa deles, eles viraram para mim e disseram assim: pois não, senhor, podemos lhe ajudar em alguma coisa? E eles estavam nervosos. Eu disse: não, é que eu ouvi vocês discutindo um negócio aqui que eu achei legal, e eu resolvi participar da discussão. Até porque, eu disse para eles, vocês estão discutindo um assunto que é discutido há 500 anos. Teólogos que falam, escrevem, leem grego, hebraico, latim e aramaico discutem isso há 500 anos e não conseguiram resolver. E vocês querem resolver no estacionamento de um shopping falando em português. Aí eu olhei para eles e disse assim: eu tinha que dar um jeito de acabar a briga e fazer eles se tornarem amigos. E eu consegui. Eu disse a eles: se Jesus morasse em Feira de Santana, ele não congregaria na igreja de nenhum de vocês dois. Irmão, a metralhadora virou as duas. Viraram de vez. E um fez assim: o que você quer dizer com isso? Na minha igreja tem santidade.
Eu disse: não, amigo, não é questão de santidade, é questão de religiosidade. E Jesus não era religioso. Aí o outro partiu de lá para cá e disse: era assim, e eu lhe provo. Vamos fazer um negócio? Para não virar outra discussão, deixa eu concluir e você vai me entender. Eu vou te provar que Jesus não era religioso. A religião olhava para o leproso e dizia: imundo. Jesus olha para o mesmo leproso e diz: ser limpo. A religião olhava para a mulher flagrada em adultério e dizia: apedreja. Jesus olha para a mesma mulher e diz: vai em paz e não peques mais. A religião olhava para o publicano e dizia: você não pode entrar na sinagoga. Jesus olha para o mesmo publicano e diz: vem depressa, porque você não entra na sinagoga, mas eu entro na tua casa e eu vou dormir lá. A religião olhava para o ladrão e dizia: mata, crucifica. Jesus olha para o mesmo ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Acabou a discussão, ficaram amigos. Por quê? Porque quando o nosso evangelho, quando a nossa fé é voltada para dentro, nós brigamos pelo território como se o quintal fosse nosso. Quando nós nos envolvemos com almas, nós entendemos o que Jesus diz em Lucas 17:20 acerca do reino de Deus: ninguém dirá que ele está aqui, ali ou acolá, porque o reino de Deus está em cada um de vós. Provoca o vizinho e diz para ele: o reino de Deus está em você. O reino de Deus está em você. Missões fazem a igreja compreender a universalidade do evangelho. Quarto lugar, e já estou terminando, não vai virar vigília, não se depender do pregador, mas missões fazem a igreja compreender a unidade de propósitos. Um dos fundamentos da igreja é o princípio da unidade. Jesus disse que nós somos um corpo. E embora num corpo haja muitos membros, o corpo é um só. E embora os dedos da minha mão não sejam iguais, é a mesma mão. Quando nós lemos Atos capítulo 11, versículo 23 a 29, nós percebemos 5 resultados da unidade da igreja. Primeiro, a graça de Deus é derramada. Quando há unidade, a graça opera. Quando há unidade, a graça manifesta. Quando há unidade, a graça de Deus se derrama. Segundo, a igreja reconhece os vocacionados. Saulo ainda era um novo convertido, mas Barnabé foi buscá-lo a fim de trazê-lo para Antioquia e treiná-lo para o ministério. Quando a igreja tem unidade, o chamado de um não incomoda o outro. O chamado de um não concorre com o outro, porque nós não somos competidores, nós somos cooperadores. Quando há unidade, o patamar da igreja muda na sociedade. A Bíblia diz em Atos 11, 23 a 29, que foi ali que os discípulos passaram a ser chamados de cristãos. O mundo muda a maneira que nos vê. Como as pessoas nos veem enquanto igreja? Como elas nos enxergam? Quando há unidade, há compartilhamento. Há uma profecia em Atos 11. Vai haver fome na Judeia. E antes da fome, a igreja já começa a fazer uma oferta para socorrer os irmãos da Judeia, porque há unidade.
Quando a igreja entende a unidade de propósitos, ela está pronta para a unção que vai ser derramada sobre ela. Eu não sei se o irmão já prestou atenção em Mateus capítulo 9, versículo 1. A Bíblia diz que o Senhor enviou os seus discípulos para fazer uma missão. Aí diz assim, ele envia discípulos, mas o texto diz no versículo 9, e retornando os apóstolos, eles foram enviados discípulos e voltaram apóstolos. Por quê? Porque quando você se envolve com missões, a unção de Deus é multiplicada sobre a sua vida, há uma autoridade aumentada sobre o seu coração. A igreja entende a sua unidade de propósito. Agora, quando nós ficamos disputando internamente, porque o meu departamento tem que, porque o seu departamento não pode, porque o meu tem que aparecer, não falou meu nome, eu não fui consagrado, eu não fui reconhecido, porque o meu fez mais do que o seu, porque eu prego mais do que você. Para, isso é coisa de menino brigando pela gude. É hora de a igreja acordar e entender que o grande aqui é Jesus. Nós somos servos e Ele usa cada um na posição que Ele quer. Provoca aí o vizinho e diz para ele: conta comigo no teu chamado. Conta comigo no teu chamado. Irmão, se a maneira como Deus te usa me incomoda, tem alguma coisa errada no meu coração. Se o que Deus está fazendo na tua vida me irrita, tem alguma coisa errada no meu coração. Se o crescimento do teu ministério me inveja, está faltando conversão. Aleluia! Diga aí para o seu vizinho: estamos juntos nesta obra. Estamos juntos desta obra, aleluia. Só quem pode dar um brado de glória a Deus, porque eu sei que Deus está mexendo com você. Quinto lugar, missões levam a igreja a fazer a única coisa na terra que provoca festa no céu: ganhar almas. Presta atenção numa coisa: não há nada que a igreja faça aqui que provoque reação nos céus como ganhar almas. Eu tenho a impressão que quando Jesus chegou lá no céu, ele fez uma reunião com os anjos e disse assim: olha, quando eu levantar um paralítico, pode ficar tranquilo aqui que a minha igreja me glorifica. Quando eu ressuscitar um morto, podem ficar tranquilos que a minha igreja vai celebrar. Quando o mudo falar no final da cruzada, a igreja reage. Agora, não fiquem quietos quando um pecador se arrepender na terra. A Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Eu não posso entender uma igreja que não reage à salvação de almas. O maior ministério, a maior obra da igreja na terra é ganhar almas. Ganhar almas ou salvar almas é o plano central de Deus. Preste atenção nisso. Tudo que Deus faz é para salvar. Todo o plano de Deus revelado na Bíblia tem como propósito único salvar pecadores. Nós somos o maior alvo do amor de Deus. Pastor José Satírio, conversando conosco num jantar, disse que quando ele foi enviado para a Colômbia, Deus havia dito a ele que ele iria para Butão. A primeira visão dele foi sobre Butão, um país da Ásia. Quando ele teve a visão sobre Butão, de repente, uns anos depois, o Senhor falou com ele: vá para a Colômbia. E ele disse a Deus: que confusão é essa? É Butão ou Colômbia?
E o Senhor falou com ele: eu te mostrei Butão, mas estou te mandando para a Colômbia. Para de questionar, vai. É incrível como a gente quer questionar Deus, como se Deus fosse decrépito. E ele vai para a Colômbia, e a igreja cresce, e a obra expande, centenas de igrejas na América Latina, e ele está construindo um grande templo na cidade de Cúcuta. No meio da construção, o Senhor chegou para ele e disse: chegou a vez de Butão. E ele disse a Deus: não, agora não. Agora eu estou construindo um prédio aqui para a igreja, eu não posso mudar o foco para outra coisa. Ele diz que o Senhor falou com ele: Satírio, eu não morri para comprar blocos, eu morri para salvar pecadores. Chegou a vez de Butão. E ele foi pesquisar sobre Butão e encontrou uma desculpa do tamanho que ele precisava. Butão era uma nação fechada por evangelho, sem relações diplomáticas com nenhuma nação do mundo, a não ser a China. E ele disse a Deus: não tem como ir para Butão, porque Butão não tem relação diplomática com nenhuma nação, a não ser a China, e eu não sou chinês. E ele disse que o Senhor falou com ele assim: espere, e na madrugada acesse o site novamente. 3 horas da manhã, 4 horas, o Senhor lhe despertou e disse: vá pesquisar. Quando ele foi pesquisar, lá estava: Butão abriu relações diplomáticas com 5 países do mundo, 4 na Ásia, e o 5º era o Brasil. Ele fez uma viagem para emitir o visto para Butão, e emitiu. 2 dias depois que ele emitiu o visto para Butão, Butão tirou o Brasil da lista das relações diplomáticas, mas ele já estava com o passaporte e autorização para entrar no país. Hoje são mais de 200 igrejas em Butão, ampliadas, pastoreadas pelo pastor Satírio, porque Deus não tem passaporte, Deus não tem nacionalidade. Ele abre fronteiras, fecha fronteiras, move leis, levanta reis. Deus faz o que quer. Porque por almas Deus faz qualquer coisa. Se envolva com missões, ganhe almas. Eu quero concluir falando de 2 coisas muito rápidas. A sexta é que missões torna você insensível à tua própria dor. Eu vou repetir. A obra missionária torna você insensível ao teu próprio sofrimento. Quando você se envolve em missões, você não tem tempo para murmuração e lamúria. A tua dor não é mais importante do que o sofrimento daqueles que você precisa ganhar. Conversa com os missionários para você saber quantas vezes ele pegou o prato de comida dele e deu para alguém que chegou na porta. Conversa com o missionário para você perceber quantas vezes ele pegou a única roupa que tinha e deu para alguém. Quantas vezes ele deu a cama para outro dormir. Conversa com o missionário para você descobrir quantas vezes ele orou pelos enfermos, estando doente. Quantas vezes ele pregou cura sem estar curado. Quantas vezes ele disse: Deus vai abrir a porta, quando a porta para ele estava fechada. Eu estive com uma missionária do Timor-Leste e ela disse assim: pastor Josué, morrer por Cristo é rápido, viver para Cristo é morrer diariamente. Quando você se envolve com missões e evangelização, é incrível que a tua dor não conta. Eu estive num congresso de missões do Acre, pastor Raul. Haviam alguns milhares de pessoas inscritas no congresso, e em cada plenária havia um testemunho de um missionário e uma pregação. No sábado à tarde eu iria pregar e colocar um missionário lá do Amazonas para testemunhar.
E ele contou do dia que ele estava indo de canoa, atravessando o rio Amazonas, para dirigir o culto numa das ilhas. E ele levou a sua esposa e o seu filho de 8 anos. E ele diz que o menino dele estava sentado na borda da canoa, enquanto ele atravessava o rio. E num lapso, num vacilo, ele viu a sombra na água, mas não deu tempo. Um crocodilo de papo amarelo subiu e pegou a criança dele, arrastou e mergulhou, levando a criança. E ele disse que a grande luta foi segurar a mulher dele, porque ela queria pular no rio na tentativa de salvar o filho. E quando a igreja que o enviou disse para ele: nós vamos mudar você de lá, porque não tem condição de você ficar lá, você vai atravessar esse rio toda semana, vai lembrar disso toda semana. Ele disse: pastor, eu fui chamado para ganhar almas lá, eu quero permanecer lá. Quando ele terminou o testemunho, a igreja chorava. E eu disse aos irmãos: eu vou pregar o que mais? Depois de um negócio desse, a nossa igreja mantém um missionário numa região sertaneja da Bahia, indo evangelizar na zona rural. O carro dele atolou. O filho foi acelerar o carro para sair e ele foi empurrar, para impulsionar, e no empurrão o pé dele entrou debaixo do pneu do carro e estraçalhou. Como ele tem diabetes, acabou precisando amputar uma parte da perna. E eu me encontrei com ele e disse: pastor, eu vou lhe levar de volta, vamos para a Feira de Santana ou para Salvador, o senhor vai ter atendimento médico, não adianta permanecer aqui. Ele disse: não, pastor, no dia que amputou a minha perna, eu disse para Deus: eu vou sem uma perna, mas eu não volto sem almas. Missões te tornam insensível à tua própria necessidade. Fica de pé, por favor. Se a tua dor ainda te incomoda mais do que a dor alheia, há um problema com você. Eu vou repetir: se a tua dor ainda te incomoda mais do que a dor alheia, há um problema com o seu chamado. Missionários são chamados para serem solução. Missionários são chamados para serem respostas de Deus às crises locais. Missionários são chamados para mudar a história de pessoas. E só a eternidade vai revelar o impacto que o teu ministério causou nos lugares onde você esteve. O Senhor nos dá só uns flashes, só para a gente perceber que tem resultados, mas só a eternidade vai revelar o impacto que a tua pregação causou na vida de alguém.